Boa noite, irmãos. Graça e paz de Cristo seja com todos nós. Irmãos, vamos então ter um momento de doutrina, de estudo. É um estudo bíblico, um estudo doutrinário. Estamos estudando o Catecismo de Heidelberg. Lembrando, irmãos, que esses estudos aqui, nós estamos estudando nesse exato momento o credo dos apóstolos, que é o que é professado. Você percebe que sempre que há uma profissão de fé, a fórmula usada nas profissões de fé e batismos é o credo, e é um exemplo muito bom do que é uma maneira correta de usar a tradição. Então, só esse detalhezinho para o irmão que às vezes tem dúvida, às vezes ouve alguma palestra, alguma orientação, porque a gente está aí no período da Reforma, sola Escritura e a tradição. Então, assim, para nós, os nossos documentos aqui, o Catecismo de Heidelberg, junto com nossos símbolos de fé, nossa confissão de fé, são exemplos de uma maneira sadia, uma maneira bíblica, uma maneira correta de usar a tradição. É uma tradição fiel às Escrituras, bem simples, né? Explica com muita clareza o Evangelho. Então, tem um mérito muito grande, é um instrumento muito bom para nós, como igreja, falarmos de Jesus para as pessoas. Então, não tem nada assim só para eruditos ou pessoas. Não, é coisa simples. Nós estamos, por exemplo, nesse momento, estudando o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E chegamos, então, na parte do credo que diz assim: creio em Jesus Cristo, seu único Filho. E nós já tratamos de creio em Jesus Cristo, nós já falamos de Jesus, o que é que significa o nome Jesus. Já falamos do que significa o nome Cristo, o ungido. E hoje nós vamos ver seu único Filho, nosso Senhor. Então, o que nós estamos vendo aqui é o que é que nós afirmamos quando professamos isso. Creio em Jesus Cristo. Então, quem viu as duas aulas anteriores lembra o que significa isso, o nome Jesus e o nome Cristo. E hoje nós vamos ver seu único Filho, nosso Senhor, é o que nós vamos ver. Então vamos orar mais uma vez, oremos. Senhor, nós te agradecemos por poder estar diante do Senhor para aprender mais de Ti, através da Tua palavra que iremos ler, e também dessa interpretação, dessas aplicações que faremos aqui. Ilumina-nos, conduz-nos, dá-nos graça, e tira qualquer dúvida, e também usa como instrumento esse momento para a glória do Teu nome, o nome de Jesus, e também para que pessoas venham conhecer o Evangelho e entendê-lo melhor. Assim, usa a Tua igreja aqui e opera o Teu poder nos corações, é o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então é o domingo 13, quem tiver o catecismo, ou estiver lendo o catecismo, acompanhando, são 52 domingos, e aí tem as perguntas, e eu estou fazendo comentários, né, usando aqui alguns materiais, aqui, e também o comentário do próprio autor do catecismo, também estamos usando esses comentários, ok? Então, como eu disse, nós estamos estudando o credo e chegamos nessa parte que vai falar: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então é isso que nós vamos trabalhar aqui nesta noite. E de cara a pergunta é assim: creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Mas pastor, nós não somos filhos de Deus? Não é isso que nós pregamos? Como é que Jesus Cristo é o único Filho, se os crentes também são chamados filhos de Deus? Se você lembra, puxar da memória, você vai lembrar que quando Jesus, diante do sumo sacerdote, disse assim: sou filho de Deus, foi que o sumo sacerdote e os líderes religiosos disseram: blasfema, é réu de morte. Qual o problema de Jesus dizer sou filho de Deus? Você pode dizer assim: mas pastor, lá em Adão, lá em Gênesis, quando Deus criou Adão, diz assim, que Adão era filho de Deus. Adão era filho de Deus. Pela criação, a imagem de Deus, Adão é dito que ele era filho de Deus. Os anjos, tem textos bíblicos que dizem assim, que os anjos são filhos de Deus. Qual é o problema de Jesus dizer, sou filho de Deus?
O problema é que há um sentido na doutrina da Trindade que eles entenderam, é por isso que eles falaram que ele blasfemava, que ele estava dizendo que é Deus. Porque há um sentido que vamos ver aqui, que quando dizemos Jesus Cristo é Filho de Deus, é diferente de quando dizemos somos filhos de Deus, ou Adão foi filho de Deus. Há um sentido em que Jesus ele é o unigênito, Filho de Deus. Há um sentido único em que ele é o Filho de Deus. Então, o catecismo ele vai tentar responder isso. A pergunta é: por que Cristo é chamado o único Filho de Deus, se nós também somos filhos de Deus? Então, alguém pode perguntar: quem é você para dizer que é filho de Deus? Ou por que Jesus é dito que ele é o único Filho de Deus, se todos são criaturas de Deus, todos são... Tem um pessoal que acha que todos são filhos de Deus, então como é que funciona isso? E aí a resposta é: porque só Cristo é, por natureza, o Filho eterno de Deus. Então tem a ver com a Trindade, com a relação de que só há um Deus e três pessoas. Então a natureza divina, por natureza, só Cristo é, por natureza, o Filho eterno de Deus. Nós, porém, somos filhos adotivos. Aí já começa a resposta, a doutrina da adoção, que existe um capítulo na nossa confissão de fé só sobre a adoção. E nós vamos ver aqui como é que é isso. Tem filho natural e tem filho adotivo. E isso é bíblico. E isso acontece na sociedade, o filho adotivo, o filho natural, e nós vamos ver em que sentido Cristo é filho, em que sentido nós. Já de cara, já responde aqui, né? Nós somos filhos adotivos. Nós não somos filhos naturais. Até era antes da queda, mas com a queda nos tornamos filhos do diabo, filhos da ira, por causa da queda, do pecado. Então, agora, para ser feito filho de Deus, é necessário arrependimento, fé, crer no Evangelho. Aí você, pela conversão, você é feito, mas você é feito filho de Deus por adoção. Então não é natural que todos sejam filhos de Deus, é por adoção. Então, Cristo, só Ele, por natureza, é filho de Deus. Nós somos filhos adotivos pela graça, por causa de Cristo. Tem muitos versículos aqui, eu vou ler alguns, que a confissão cita, né, para embasar essa doutrina que estamos vendo aqui. O Verbo se fez carne, João 1,14, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então ele é o unigênito do Pai. João 1,18, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, Cristo é o unigênito. Tem outra parte que diz que ele é o primogênito de toda a criação. Mas não é o caso aqui. Aqui o caso é que ele é o unigênito de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho o quê? Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aquele que não poupou o seu Filho, o entregou por nós, etc., acaso não dará juntamente com ele todas as coisas? Hebreus 1 e 2, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, esse Filho de Deus é dito em Hebreus 1, verso 1 e 2, que por meio dele Deus fez o mundo. Esse unigênito de Deus, esse que é o Filho de Deus, a palavra de Deus diz que ele, por meio dele, Deus fez o mundo. Então, é de uma natureza diferente. Obviamente, ele é Deus, como nós já sabemos, 1 de João 4,9, mais uma vez fala do unigênito. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. E com relação à nossa adoção, João 1,12 diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí é a adoção, na regeneração, nós somos adotados. Em Romanos 8, 15 a 17 diz: porque não recebestes espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Então nós somos adotados, espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, que sentido? Né? É o que está tentando o estudo aqui responder. Mas somos filhos de Deus, adotivos. E se somos filhos, somos herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Né? Então, tem muitos textos, irmãos, que mostram que fomos adotados. Efésios 1, 5 e 6 diz: e nos predestinou para filhos de adoção. Você foi predestinado para ser filho adotado, filho de adoção. Você é adotado na família de Deus, por Jesus Cristo, por meio de Jesus. Então, nós somos filhos adotivos de Deus, certo? Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, ele veio na história, no tempo, encarnou, nascimento virginal, nascido de mulher, nascido sob a lei, para quê? A fim, com o propósito, com a finalidade de recebermos a adoção. Então, Jesus veio para adotar filhos, para morrer na cruz pelos seus eleitos, a fim de que nós, os seus eleitos, recebamos a adoção de filhos. É para isso que ele veio, certo? Em João, no Evangelho de João, capítulo 5, verso 18, veja que os judeus procuravam matá-lo, em João 5, 18, matar Jesus. Várias vezes tentaram matá-lo antes de matá-lo de fato, né? Mas aí em João 5, 18, diz assim: por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Veja que eles entenderam que quando Jesus disse assim, eu sou filho de Deus, o sentido em que Jesus estava dizendo, ele estava dizendo, eu sou Deus, eu e o Pai somos um, fazendo-se igual a Deus. Então é um sentido diferente. Ninguém entende quando eu digo assim, sou filho de Deus, que eu estou dizendo que eu sou Deus, nem você. Mas eles entenderam que Jesus estava dizendo que é Deus. Então nós vamos caminhar nesse assunto, né? Vamos trabalhar essas questões aqui, segundo os nossos comentários, aprofundando essa ideia da adoção e de que somos filhos de Deus. Então, nesse sentido de unigênito, Jesus não tem irmãos, né? Aquele que é o filho unigênito não tem irmãos, é unigênito. Se você tem um filho o que é unigênito? Ele é um unigênito. Mas Cristo tem irmãos, como é que pode? Ou ele é unigênito ou ele tem irmãos. Então, como é que ele tem irmãos? É o que estamos tratando aqui. Ele tem irmãos adotivos, certo? Ele tem irmãos adotivos. Cristo é o unigênito, o Filho natural de Deus, nesse sentido. Ele é o Filho, é o eterno Filho de Deus. Mas nós somos filhos adotados pela graça de Jesus Cristo, certo? Como é que funciona esse negócio de ser filho? Né? Como é que funciona esse negócio de ser filho? É o que está sendo argumentado aqui, irmãos. Filho é quem nasce, né? Quem nasce naturalmente pela união aí de homem e mulher. Então, o filho, ele já nasce filho, o filho natural. Ele não se torna filho. O adotado, ele se torna filho. Ele nasce não sendo filho e ele é adotado. Num dado momento da sua história, ele se torna filho. Então, existe o filho natural e existe o filho, então, o filho adotivo, certo? O filho natural, o que acontece com o filho natural? Ele já nasce com a cara ou a natureza do pai, dos seus pais, né? Por isso que os filhos têm atributos de características físicas,
que são iguais à dos seus pais. Isso é comunicado a nós. Então, você aparece com o pai e tal, porque isso é comunicado na questão do nascimento natural, certo? Mas nós somos filhos adotivos. E aí, então, não somos filhos naturais nessa argumentação, certo? Com relação a Cristo, dentro da divindade, dentro da natureza divina, ele é eternamente gerado, certo? E isso, irmãos, é uma situação meio complexa, essa questão doutrinária, certo? Então, Cristo é o Filho eterno, ele é Deus, nós somos filhos adotivos, esse é o argumento. Com relação a essas características de Cristo, ele é Deus e ele é eternamente gerado. E há uma comunicação de atributos ali, mas não é que ele é criado, certo? Aqui no livro aqui do Kevin DeYoung, ele explica isso aqui de uma maneira interessante para nós. E a gente tem que ter cuidado, porque assim, muita gente, mesmo no meio evangélico, quando a gente fala assim que Cristo é o Filho de Deus, pode estar pensando que ele é um Deus subordinado, ou que ele foi criado. As pessoas não proferem isso, mas pode ser que esteja na mente das pessoas. Ele aqui explicando isso, ele diz, por exemplo, que os mormons acreditam que Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai Celestial na carne. Quando você ouve isso, parece a mesma coisa que estamos dizendo, né? Então parece que eles são ortodoxos, são bíblicos. Mas aí eles partem para explicar o que é que eles acreditam com isso. Ele diz o seguinte, eles explicam: Jesus nasceu como todos os filhos espirituais do Pai. Deus era seu Pai como ele é de todo o resto. Não é diferente. Ele é Deus, ele é da natureza divina. Ele é eternamente gerado. Nós fomos criados como raça. Adão era filho de Deus por criação. Era criatura. Jesus não. Jesus é eternamente gerado. Ele é Deus de Deus. Ele é um com o Pai. E aí, por causa dessa geração eterna, que é uma coisa diferente dessa categoria que temos, né, de pais terem filhos, é eternamente gerado, é uma coisa da divindade, mas há na Trindade uma procedência. O Pai não procede de ninguém, o Filho procede do Pai e o Espírito procede do Pai e do Filho, mas isso é uma questão na divindade, é eternamente. Ele não é criado. Jesus não é um Deus subordinado, ele não é a primeira criatura do Pai, ele não é um Deus inferior ao Pai, certo? Mas, por causa dessa relação trinitária da Trindade, dele ser eternamente gerado, ele é chamado Filho de Deus. E, nesse sentido, ele é Filho de Deus diferente de como nós somos filhos de Deus. Então, na teologia mórmon, ele é divino, mas é apenas uma divindade derivativa. Então, na história da igreja, os arianos, e hoje, né, os testemunhos de Jeová, ou os unicistas, muitos não vão negar assim que Jesus é Filho de Deus, que ele é tal, mas eles estão querendo dizer o que com isso? Que é uma divindade derivativa, certo? Então, na questão trinitária, ele eternamente procede de Deus, mas essa é uma filiação eterna e ontologicamente diferente da nossa. Então, eu usei até o termo assim de que ele é filho natural, mas é diferente de nós, certo? É diferente de nós, ele é o Filho eterno, ele é Deus, e ele, por conta disso, herdou poderes de divindade, e a divindade do seu Pai, inclusive, né? Não, perdão, irmãos, esqueça essa parte aí, certo? Então, ele está explicando aqui o que é que o mormon acredita. Então, Jesus é Filho de Deus nesse sentido eterno. Nós somos filhos de Deus por adoção, por criação, lá antes da queda, e agora por graça. Então, há um momento que você passa a ser filho de Deus. Não é que você sempre é filho de Deus. Não é que todos são filhos de Deus. Entende? Então, a Bíblia diz que os homens são filhos da ira. Eles estão, por causa da queda, eles são filhos do diabo.
Nós, né? Quando a gente fala os homens, somos nós, irmãos. Então, você é adotado, foi na sua conversão, foi na regeneração, certo? Então, isso é pela graça de Deus, não é uma coisa natural, que já você não é um herdeiro natural, você não tem as características de Deus naturalmente. Isso foi perdido na queda, foi distorcido na queda, certo? Então, os filhos agora, certo? Os filhos de Deus agora são filhos pela graça de Deus, certo? São chamados filhos de Deus pela graça. Deixa eu ver se eu encontro aqui o slide. Pela graça de Deus. Então, só Cristo, de acordo com a natureza humana, é filho. Na natureza humana, ele também é filho de Deus, né? Pela obra do Espírito, ele, nascimento virginal, ele é filho de Deus, mas ele é filho de Deus eterno, certo? Antes de nascer, antes de ser homem e nascer. E ao nascer, sim, a natureza humana, ali é o filho de Deus, o Deus homem que nasce de mulher. Então, o filho adotivo, ele existe antes, né? Ele já tem uma existência anterior a se tornar filho. Esse é o filho adotivo. O filho adotivo, ele é feito filho como? Por força da lei. Não é verdade? Então, é o que João diz. Aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós não nascemos filhos de Deus, somos adotados, e Deus, que tem toda a autoridade, que tem todo o poder, por meio da redenção de Cristo, Ele nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Mas isso é por força, então, da sua lei, da sua vontade, de um direito que Cristo conquistou para nós na cruz, derramando o seu sangue. Então, Adão, após a sua queda, e todos aqueles que são regenerados, são filhos adotivos de Deus, por causa de Cristo, por causa de Jesus, seu filho natural, certo? E antes disso, éramos filhos da ira, certo? Antes de sermos adotados na igreja, éramos filhos da ira. Então, isso pode ser desagradável, né? Não pode ser encorajador, né, para as pessoas que estão aí fora, mas isso é o Evangelho, irmãos. Somos adotados, isso faz parte do Evangelho, da ideia das boas novas que pregamos, de que Deus nos deu o seu Filho para que sejamos adotados. Isso é bênção, ser adotado, né? Porque a gente tem uma visão tão negativa, né, da adoção, assim, não sei como é que os irmãos pensam particularmente sobre isso, mas em geral, assim, mas não há demérito nenhum, não há demérito, né? Pelo contrário, porque não temos como ser filho como Cristo que é diferente, é outra categoria, e nós perdemos a nossa filiação natural ali na queda, certo? Então, só Jesus é o unigênito, é o eternamente gerado de Deus, certo? Aqui ele vai argumentar algumas questões teológicas, por que Jesus é esse unigênito de Deus, ele vai argumentar aqui, certo? Eu vou passar aqui para frente. Então, Cristo é chamado Filho de Deus porque ele foi gerado, e aqui é eternamente gerado, e não adotado, certo? Ele não é adotado. Cristo é chamado Filho natural de Deus de acordo com a sua divindade, porque ele foi gerado desde a eternidade, certo? Então, ele é da essência do Pai. Ele, como Deus, eternamente gerado, ele é da essência do Pai, certo? Ele é da essência do Pai. Ele é Filho eterno. Aqueles que são regenerados nessa vida são chamados filhos de Deus, né? Não pela criação original agora, porque caímos em Adão, certo? Mas pela adoção, certo? Somos filhos de Deus pela adoção. Então, mas eu creio que o argumento é esse, né? O argumento está circulando aqui, né? Está sendo meio circular, mas o argumento é esse, né? Ele diz aqui também, De Jong, ele diz o seguinte: nós nos tornamos filhos de Deus, ao passo que Jesus Cristo sempre foi o Filho de Deus.
certo? Ele sempre foi o Filho de Deus. Sua filiação é eterna. Então ele diz aqui também, concordando, né, ele diz aqui no seu material, certo? Então, nós somos irmãos de Cristo, mas há uma diferença de natureza, em certo sentido. Ele é o Deus homem. Nós somos irmãos de Cristo, mas é diferente o modo como isso se deu, né? A geração e a nossa natureza. Nós não temos a mesma substância do Pai, né? Nós somos adotados pela graça, pela obra de Cristo na cruz. Então alguém pode perguntar, como é que nós somos irmãos de Cristo? Então, né? Pela questão da salvação, ele responde, pela questão da fraternidade, né? Porque ele nasceu também na nossa natureza, ele assumiu a nossa natureza, ele é o segundo Adão, porque ele nos amou, e porque, embora, irmãos, sejamos adotados, pela obra do Espírito, nós estamos sendo feitos à imagem de Cristo. Aí é que está a diferença entre a adoção que acontece no mundo e a adoção de Deus. Então, embora por causa da queda nós não temos as características de Deus por natureza, isso foi perdido na queda, mas quando somos regenerados, nós vamos sendo moldados espiritualmente para parecer com Cristo. Então, um filho adotado, ele pode até passar a parecer com sua nova família ali adotiva, comportamentos, maneira de falar, mas a questão da afeição vai, né, ali herdou do seu pai natural. Mas no caso nosso espiritual, da nossa filiação, porque a imagem de Deus tem a ver em grande parte com essa questão espiritual, então nós somos adotados e nós estamos sendo transformados à imagem do nosso pai, do nosso irmão mais velho, certo? Então, quando você diz, creio em Jesus Cristo, certo? Seu único filho, é isso que você quer dizer, é isso que argumentamos aqui. Então, isso aqui, irmãos, é só um esclarecimento, é só um aprofundamento, isso é para que fique mais claro que Jesus é Deus, Jesus é o unigênito, há um sentido único que ele é Filho de Deus, e não pensemos em Jesus como uma deidade inferior, né, como ele argumentou aqui com relação à questão dos mormons. Então, ele é nosso Senhor. É por isso que vem a próxima parte da pergunta aqui do estudo. A próxima pergunta, que é a nossa última pergunta aqui. Por que você chama Cristo nosso Senhor? Creio em Jesus Cristo, né, seu único Filho, nosso Senhor. Por que você chama Jesus Cristo nosso Senhor? Então, tem toda essa argumentação de que ele é Deus, de que ele é o unigênito de Deus, é o Filho de Deus, ou seja, ele é Deus. E agora também nós chamamos ele de nosso Senhor. Ele vai responder aqui, porque ele nos comprou e resgatou corpo e alma dos nossos pecados e de todo o domínio do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu precioso sangue, assim pertencemos a ele. Irmãos, isso aqui é interessante, essas duas perguntas aqui lado a lado, porque, por um lado, somos filhos. Quando a gente pensa em filho, né, hoje em dia a gente pensa assim, e tem direito, é tanto que o João diz, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Mas quando a gente pensa em filho, a gente pensa, hoje em dia, num posto de direito, né? Os filhos hoje, as famílias giram em torno, muitas vezes, dos filhos, e é um posto de direito, os filhos, né? E, de fato, nós recebemos privilégios de ser filhos, tem a questão da herança e várias questões da filiação. Mas, interessante que ele diz assim, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Esse que é nosso irmão mais velho, esse que é o único Filho, e nós também fomos feitos filhos, né? Ele é nosso Senhor. Ele vai argumentar aqui como é que isso aconteceu, pelo resgate do nosso corpo e alma, dos nossos pecados, mas há uma ênfase aqui que eu quero trazer essa ideia, que o texto traz aqui, e o que eu quero trazer. Ele é irmão, mas ele é Deus, como argumentamos na sessão anterior, e ele é nosso Senhor. Senhor é o quê, irmão? Senhor é nosso dono. Porque a resposta aqui, vamos ver no texto, é muito direta. Por que ele é nosso Senhor? Porque ele nos resgatou. Sabe como é que é o resgate?
Não tem hoje, né, graças a Deus, mas no passado teve, infelizmente. Mas, para você ter ideia, eu vou citar o exemplo. O resgate é assim, tinha uma feira de escravos, você estava lá preso, escravo, ia viver a vida toda lá na escravidão, morrer cedo, ser maltratado lá, e o Senhor Jesus, o seu irmão mais velho, foi lá e pagou o resgate, lhe resgatou. Então esse que é o Filho de Deus, nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, o unigênito do Pai, que veio ao mundo para nos adotar, ele nos adotou a família. Mas também há essa relação de senhorio. Ele é Deus. Então, às vezes, assim, a gente usa a ilustração da família, que é boa, é bíblica, mas também não devemos esquecer que há essa relação de que ele nos resgatou e que qual a implicação disso, de um escravo resgatado? Que a sua vida, corpo e alma, não é sua mais, é dele. Você foi resgatado, e o resgate, a ideia do resgate é que você é resgatado de um senhor para outro. De um senhor para outro. Então, ele nos comprou e resgatou corpo e alma dos nossos pecados e de todo o domínio do diabo. Então, uma maneira que a Bíblia ilustra e nos faz entender e ver a nossa situação é: éramos filhos da ira, filhos do diabo, fomos adotados. Jesus morreu para adotar pecadores indignos, filhos da ira, filhos de Satanás, adotou, perdoando, derramando sangue, pagando o preço dos seus pecados. Essa é uma maneira de ver a coisa. A outra maneira é o resgate. Éramos escravos, e aí o Senhor vai lá e nos resgata do domínio do diabo. E esse resgate, ele diz, não com ouro ou prata. Não é como uma feira de escravos aí que vai lá, está aqui o ouro, resgata. Mas com seu precioso sangue. Assim pertencemos a Ele. Então, tem a relação familiar, né, que tem uma ilustração que tem as suas implicações, mas a ideia de Senhor é de pertencimento. Quando diz assim, eu creio em Jesus Cristo, Jesus é o Senhor. A minha vida é dele. Eu pertenço a Ele. Eu vou citar isso aqui do texto, porque isso aqui é muito interessante. Isso aqui está no livro aqui, eu vou fazer a citação, podia ser recortado, você pode, né, pegar isso e o pessoal faz recorte aí, posta, faz meme, né, coloca na internet. Porque é muito interessante isso aqui, ó, aplicando essa ideia de Jesus ser o Senhor. Ele diz o seguinte: alguns de nós têm uma obsessão quanto a direitos. E aí é o que eu disse, às vezes a ideia de filho cria um monte de gente cheia de direito, né? Ah, eu sou filho do rei, e toda essa coisa. Mas aí aqui tem a ideia do Senhor. Aí ele diz, ó, alguns de nós têm uma obsessão quanto a direitos. Pensamos, ninguém manda em mim. Eu sou o dono do meu destino. Eu sou o capitão da minha alma. Eu faço as regras. Não devo satisfação a ninguém. Porém, como cristãos, conhecemos esse espírito por outro nome, idolatria. Ser cristão significa morrer para nós mesmos e entregar os nossos direitos a outra pessoa. A rejeição de Jesus Cristo é, por vezes, um problema intelectual e, às vezes, um problema de ignorância. Mas é sempre um problema de entrega. Então, irmãos, essa linguagem que é secular, que está aí, e que nós, como igreja, não estamos imunes a essa linguagem, não tem nada de cristianismo nisso. Se você é cristão e professa, eu creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é meu Senhor, Ele me resgatou, a minha vida é dele. Então, não, isso é água e óleo, irmãos, é água e óleo, não se mistura essas coisas. Como é que crentes, né, agem assim, como não, ninguém manda em mim, eu sou o dono do meu destino, o capitão da minha alma, como ele diz aqui, eu faço as regras, não devo satisfação a ninguém. E Cristo? E a sua profissão, né, de fé, de que Jesus é o Senhor, o seu Senhor. Então, ele é muito direto aqui, né? Ele diz que é idolatria isso aqui. Ele diz que conhecemos isso por outro nome. Porque assim, por que ele é tão duro, né? Essa palavra dizer que isso é idolatria? Todo mundo faz isso, alguém pode dizer assim, as pessoas vivem suas regras, sua vida. Mas porque assim, irmãos, ou Cristo é Senhor, ou tem outra coisa no lugar. Entendeu? É por isso que é uma coisa meio assim, ou isso ou aquilo, né? Preto no branco. Então, ou isso aqui é categórico, né? Ninguém manda em mim, tal, etc.
Ou então isso não é verdade, né? E existe um outro Senhor. Então, se não é Cristo, tem um outro ídolo, tem uma outra coisa governando, né, a vida da pessoa. Então, Cristo, que é o Filho de Deus, que é Jesus da Bíblia, o ungido, Ele é Senhor da nossa vida, porque Ele nos resgatou, Ele tem direitos sobre nós. João 20, 28 diz assim: e Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. 1 Coríntios 6, 20 diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 20. Aqui é uma outra tradução, eu acho, né? Deixa eu abrir aqui na tradução que a gente usa corrente aqui na igreja, né? Que é a Revista e Atualizada. Abre aí, 1 Coríntios 6, 20. Aqui é outra tradução, talvez mais parafraseada, né? A que eu li. 1 Coríntios 6, 20 aqui na Revista Atualizada diz: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, uma tradução aqui parafraseou, né, a ideia, estendendo, aí eu não lembro, faz tempo que eu tirei essa citação aqui, eu não lembro qual é a tradução, que tradução é essa, mas parece mais uma paráfrase, né, do texto. Mas a ideia é essa, irmãos: fostes resgatados, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, a ideia de que a nossa vida, quando a gente fala do corpo, né, claro que não está desconectado da alma, né, não somos corpos ambulantes, né? Então, nós pertencemos a Deus, fomos comprados por sangue, corpo e alma. 1 Coríntios 7, 23 diz a mesma coisa. Por preço fostes comprados, não vos tornei escravos de homens. Efésios 1, 7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. 1 Timóteo 2, 6 diz: o qual a si mesmo se deu em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Então foi uma redenção, um resgate, ele pagou o preço, não foi de graça. E tem outros textos similares, né, a esse, certo? Outros textos similares. Irmãos, então, em que sentido Cristo é Senhor e que nós professamos que Cristo é Senhor, né? E essa profissão de fé, Cristo é Senhor, ela era a profissão de fé da igreja primitiva, né? O credo ali da igreja primitiva. Em que sentido isso é assim? Deixa eu ler aqui. Então, Cristo é Senhor por direito de criação, somos criaturas dele, então Cristo é Senhor. Ou seja, tudo foi feito por meio dele e para ele, tudo é dele, por meio dele e para ele. Então, ele tem direito sobre nós como Senhor, ele é Senhor, ele tem domínio sobre tudo, tudo é de Cristo, na verdade. Tudo é dele, por meio dele e para ele, não é isso que a Bíblia diz? Tudo é de Cristo. Cristo é Deus, Cristo é unigênito de Deus. Então, não tem esse negócio de que ninguém, como ele diz aí, né, que ninguém manda em mim, que a vida é minha. Não tem como você crer na Bíblia, crer no Deus da Bíblia, crer em Cristo e dizer isso, não tem como. A sua vida é de Cristo. Quer ver? Vamos ver aí João 17, 10. João 17, verso 10. Olha o que Jesus diz aí. Ora, todas as minhas coisas são tuas e todas as tuas coisas são minhas, né? Falando com o Pai. E neles eu sou glorificado. Tem um texto que eu estava vendo em casa, de Ezequiel, não sei se é Ezequiel 15, que diz: todas as almas são minhas, a alma que pecar, essa morrerá. É lá no livro de Ezequiel, não lembro agora se é no capítulo 15. Capítulo 15. Ou é mais na frente, eu não lembro agora. Mas depois pesquisem, tem um texto em Ezequiel.
que o Senhor diz. Ezequiel 18:4. O profeta Ezequiel 18:4 diz assim, veja, Deus dizendo, eis que todas as almas são minhas. Não é só dos crentes, não. Então, nesse sentido geral, Cristo é Senhor, Ele tem direito sobre todos, o ímpio também. Olha o que ele diz aí. Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, o homem é responsável diante de Cristo. Então, há um domínio geral de Cristo, certo? Mas Ele é Senhor de modo mais especial por causa da redenção, do resgate que nós falamos aí, que lemos aí. Ele é o mediador, Ele derramou sangue, Ele pagou o preço do pecado. Foi um preço de sangue, algo valioso, muito mais do que ouro ou prata, o seu sangue perfeito e puro. Ele nos redimiu, éramos escravos do diabo, da tirania do diabo, Ele nos libertou. Então, agora nós somos servos ou escravos, né, dependendo da tradução, de Cristo. Nós somos servos de Cristo. Ele nos preservou, Ele nos redimiu. E, em terceiro lugar, o Senhor, Ele é o nosso Senhor e Ele nos preserva. Um Senhor, Ele vai lá, liberta o escravo e Ele não abandona, não. Ele cuida, Ele protege, Ele guarda, Ele preserva. Então, quando nós falamos assim, que Cristo é o nosso Senhor, nós também estamos dizendo o seguinte, a minha vida é dele e ele vai cuidar. Ele vai cuidar, corpo e alma também. Isso, então, dizer, pensar assim, pastor, a gente é escravo e tal, alguém pode dizer, só tem coisa ruim nisso. Não, primeiro que não é ruim ser escravo de Cristo, né? O seu jugo é suave e tal. Ele é Deus, Ele é o nosso irmão, Ele é o Senhor de fato, independente de qualquer coisa. Mas Ele ser Senhor, irmãos, quer dizer que nós somos dele, as nossas coisas pertencem a Ele nesse sentido, Ele vai cuidar de nós, certo? Então, ele diz aqui, comentando, o De Jong também comentando o comentarista, né, que estamos lendo aqui, ele diz, Ursino diz, né, que é o comentarista, Zacarias Ursino, pode reivindicar, né, Cristo pode reivindicar soberania sobre a nossa vida por 4 razões. Por direito de criação, Ele nos fez, por direito de redenção, Ele nos salvou, preservação, Ele nos mantém. Então, são os 3 motivos aqui, né, que o catecismo apresenta. Então, não existe isso de que a vida é minha, eu faço o que quero, não existe isso. Então, e Cristo, e a vontade de Cristo. O governo de Cristo, portanto, não é uma autoridade arbitrária. Então, apesar dele ser Senhor e ter esses motivos todos, não é um motivo arbitrário, por força de um golpe militar ou nepotismo político. Sua reivindicação de senhorio é bem fundamentada. Então, há todo um fundamento pelo qual nós devemos sujeitar nossas vidas ao senhorio de Cristo. E custou caro. Foi preço de sangue. Certo? Então, Ele é o Senhor, porque Ele derramou seu próprio sangue, suportou o juízo de Deus, né, e comprou nossos corpos e almas. Então, o seu corpo e alma foi comprado por Cristo, ele diz aqui, né, como uma mercadoria mais preciosa do que ações ou títulos. Ele redimiu as nossas vidas por nos amar o suficiente para perder ações. Então, o preço foi a vida dele mesmo. Foi Ele morrer na cruz, imagine. Mas Ele comprou, e Ele nos adquiriu. Então, nesse sentido, não precisa de coaching, né, para dizer se você tem valor e tal. É óbvio que tem, né? Jesus deu a sua própria vida, tem alguma coisa mais valiosa, né, do que... É o que Deus diz, se Deus não poupou o seu filho, Ele está dizendo, Ele deu o que tinha de mais valioso. Então, não é que nós temos um valor original, né, porque estávamos escravos e filhos da ira e tal, mas tem uma questão aí no comércio, né, que uma coisa tem valor, o valor é uma coisa assim, que é o que as pessoas estão dispostas a pagar, né, o pessoal diz. O valor de uma coisa, né, você coloca uma coisa de um preço, mas se ninguém paga ali naquela região, naquela cultura, então o valor vai ser o que as pessoas estão dispostas a pagar. Então, se Deus nos deu o seu Filho, então não temos um valor original, mas por conta de Cristo,
por conta da obra de Cristo, então somos filhos de Deus, há um valor, sim. E Deus, irmãos, não vai deixar de cuidar dos seus filhos, certo? Ele já nos deu Cristo, Ele já deu a vida do Filho pela nossa. Então não desesperemos, não fiquemos ansiosos sobre nossa vida, né, sobre as questões aí do futuro, embora sejamos prudentes, oremos, trabalhemos, mas lembremos disso, que nós temos um dono, nós pertencemos a Cristo. Certo? Isso também, eu já tratei disso na pergunta 1 do Catecismo de Heidelberg, né? Que esse é o nosso conforto, na verdade, né? Que nós somos dele, do Senhor. Então, isso é maravilhoso. Irmãos, então eu encerro aqui a exposição dessa questão. O propósito é esse. Então, você sabe disso, né? Quando você disser o credo, você memorizar o credo e disser para alguém, né, que você está dando testemunho da sua fé, você falar, eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, você vai saber um pouco mais, né, pelo menos é o que tentamos fazer aqui, você vai poder argumentar um pouco mais o que significa Jesus Cristo ser, né, o seu único Filho. Ok? Não sei se tem perguntas, participações. Deixa eu tentar entrar aqui na transmissão para ver também se tem alguma participação dos irmãos. Não estou conseguindo me conectar. Irmãos, então vamos orar. Eu não consegui entrar aqui, então vamos orar para concluir. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te bendizemos por crermos em Jesus Cristo, nosso único Senhor, o unigênito de Deus, Jesus Cristo, o Deus eterno, revelado a nós, e também pela adoção de filhos, que vimos aqui tão brevemente, mas falamos um pouco da adoção. Como é maravilhoso, ó Deus, essa doutrina da adoção. Somos filhos, nos dá gratidão, nos dá alegria. Temos um pai, temos um irmão mais velho, Jesus. Temos um Senhor que cuida de nós. Nosso corpo e alma pertencem ao Senhor. Somos ricos espiritualmente, temos tesouros espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Temos herança garantida em Cristo Jesus. Ninguém pode tirar essa herança de nós. O mundo, o Estado, ninguém pode retirar de nós. Dá-nos alegria, ó Deus, de sermos filhos, de sermos herdeiros, de sermos servos. Traz conforto, ó Deus, para nós. Possamos, ao contemplar espiritualmente estas coisas, olhar para nós mesmos através dessas verdades, ter alegria, ter paz, ter gratidão. Somos gratos muitas vezes pelas coisas materiais e coisas dessa terra, e que vêm sim do Senhor, mas nos ajuda a valorizar essas coisas espirituais também. E houve um preço altíssimo para que fôssemos filhos e servos, e que é maravilhoso, ó Pai. Abençoa o Teu povo, aplica a Tua palavra, dá-nos uma fé consistente, professar essa fé, e com clareza, com consciência, e que outros venham também fazer parte, ó Deus, entendendo esse Evangelho. Nos dá a noite de paz, nos leva em paz. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, então encerramos essa parte, né? Próxima pergunta aí do catecismo já vai para outro artigo da fé, né? Que falamos de Jesus, e aí no 14º dia do Senhor, não, ainda falando de Jesus, né? Ainda. Vai falar do nascimento virginal de Cristo ainda. Então, vamos ver aí, né, esses outros artigos mais para frente. Vamos em paz então, Deus nos abençoe e até próxima quinta, se Deus quiser. Próxima quarta-feira, bem lembrado. Vamos em paz, irmãos.